Vamos começar a gravação aqui. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Porra, é maneiro esse videozinho aí do Kurt aí dos fogos, né? E aí, você sabe diferenciar o que é fogos e o que são tiros? E aí, Sintra? Como é que você tá, Sintra? Porra, finalmente, né? Segunda-feira não deu pra gente fazer nosso vídeo aí, né? Que faltou luz. Pô, aqui em Campo... Porra, mano, aqui no Rio tá foda, velho. Lá na minha área hoje deu uma piscada, mano. Fiquei até puto porque meu celular tava... Porque hoje eu fui em Nova Iguaçu, mano. Aí quando eu voltei, meu celular tava descarregando. Aí um pouquinho depois que eu cheguei, deu uma piscada na luz e meu celular tava tipo 5%, mano. Falei, fudeu, mano. Aí, não, mas voltou rapidinho, porque tá foda a luz. E aí, como é que vocês estão? Mais uma quinta-feira com o Órfãos da Silbene. O nosso revezamento, o nosso revezamento de react. Hoje eu fiquei 2h30 sem energia. Tá ruim aí também? Pô, mas aí em São Paulo teve aquela porra da Enel, não foi? Que eles privatizaram e parece que ficou uma merda, né? Aqui também é a mesma merda, mano. Aqui a Light aqui, puta que pariu, velho. Tá foda. Também tô sofrendo com a água também. Que os caras falaram que eu tô devendo, mas me mandaram conta até hoje, mano. Tá foda. CPFL. Porra, caralho. É bom? Fudeu uma fiação velha na rua. É bom, não é lá de Enel, não? Qual é o nome? Sei lá. Entendi. Então vamos lá, vamos fazer, ó. Hoje eu vou falar. Um historiador analisa os detalhes ocultos de Odisseia do Nolan. Vamos esquecer as polêmicas, a encheção de saco dos cabaços. Vamos ver as curiosidades dessa parada. O vídeo é do Operação Barbarussa. Gosto muito desse canal, gosto muito desse rapaz que faz conteúdos de história. Faz demais. Então vamos começar. No final do vídeo eu dou a presa pra seguir, pra compartilhar, mas vamos ver logo, porque eu tô passando um pouco mal, mano. Não sei se foi pressão, sei lá, bro. Depois de certa idade já começa a dar uns alertas. Meu olheira, como é que tá? Tá foda. E cada referência oculta que o Christopher Nolan colocou na sua Odisseia. Vamos voltar que começou. Eu cataloguei cada detalhe histórico e cada referência oculta que o Christopher Nolan colocou na sua Odisseia. Detalhes de easter egg, né? Tem vários easter egg. A referências ocultas e detalhes que você não percebeu, mas eu, como historiador, consegui ver e tô trazendo aqui pra você. Antes, recados importantes. Ele é bom se você demais. curte conteúdo, já segue a gente Muito aí, bom. já deixa o seu like. E se você já fez tudo isso antes mesmo de eu pedir, considere se tornar membro do Clube de História lá no Apoia-se, para conteúdos exclusivos. Ele é aqui do Rio. Não, ele é aqui do Rio, que outro dia eu vi um vídeo dele com o mano lá do Tá na História também, aqui no Rio. Acho que ele é... ele é aqui do Rio. E muito mais. A gente começou agora o nosso clube do livro sobre a Odisseia. Qual a imagem, Cinto? Não tá rolando imagem, não? Não, tô viajando, foi mal. Esqueci de mudar a tela, tô maluco. Vamos... É isso aí. Mas você já escutou isso aí. Esqueci de mudar a tela, tô maluco. Foi mal. Bora. Se você quiser começar a ler o livro e discutir com outras pessoas interessadas sobre o texto e saber Agora foi, né? Eu esqueci de mudar o texto histórico, fala lá com a gente. Link tá aqui na descrição ou no QR Code da tela. Dito isso, vamos do começo. Por que raios tem o Travis Scott no filme? Mano, caralho, viado, eu tô marejado, mano. Eu peguei a condução, cheguei aqui suando frio, mano. Porra. Tô um pouquinho melhor, tomei um guaranazinho pra dar uma coisa no estômago. Tá foda. Primeiro porque ele está interpretando um Aedo, que é um cantor da Grécia Antiga, que era quem, além de cantar, contavam as histórias como a Odisseia em forma de canto. E sim, a Ilíada e a Odisseia, e praticamente todas as histórias da Antiguidade, não surgiram de forma escrita. Elas surgiram primeiro de forma cantada. Tanto que, se você reparar bem, as traduções mais próximas das versões escritas originais são todas em formas de poema, e esse poema sempre tem uma estrutura rítmica através de uma métrica. E no caso da Ilíada e da Odisseia... várias pessoas lembrar que a Odisseia, ela não é bem uma história da mitologia, ela é um conto, né, do... Caralho, qual é o nome do filho da puta que eu esqueci agora? Homero, né? Foi um conto lá, um livro, uma série de manuscritos do Homero, né?
que é tudo meio que fictício, não é meio fictício, é fictício baseado em algumas coisas da antiguidade, da época da Grécia antiga, mas é fictício. São personagens inventados. Eu acho que é a grande maioria, né? Para quem quiser a nerdolagem linguística, era através do hexâmetro dactílico ou hexâmetro herói. Dactílico vem... Entendi. Hexâmetro dactílico. Fale isso aí 5 vezes. De dedo, e é por conta do ritmo, que parece as... Odisseia de Romero Brito. É isso aí mesmo. Com certeza. Partes de um dedo. A primeira mais longa com outras 2 curtas. E aí um rapper ocupa bem esse espaço no mundo contemporâneo de um contador de histórias de forma ritmada. Por mais que eu iria adorar o Pô, o Travis Scott é foda, né? Travis Scott com autotune no filme, mas beleza. Ah! Já pensou, viado? Ia ser pica. Pô, ele já tá chiando por causa do... Eu botei no comentário lá o maluco reclamando dos personagens, né? Da Lupita, da Zendaya. Eu botei, porra, eu fiquei puto mesmo porque não arrumaram um Ciclope de verdade. E pra além disso, ele acaba fazendo uma poesia narrativa. Já pensou, mano, no autotune, velho, na Grécia Antiga? Aí que os caras iam ficar bolados mesmo de vez. Com o final do filme, onde o Odisseu fala que as histórias que viveu serão contadas oralmente, porque virão povos que não saberão escrever mais. Que, de fato, aconteceu no período da história, com o colapso da Idade do Bronze e a chegada da Idade das Trevas na Grécia. E aí, pra quem precisar, tem a cronologia da Grécia Antiga e o geral da história deles aqui já no nosso curso prático de história, tá aqui no card e na descrição também. E pra quem ficou com... Aprender história, galera, é bom. Mas... uma coisa, não só essa porra dessas histórias míticas aí da Grécia, não. Vão perder a história dos nossos ancestrais. Porque também, mano, você ficar também achando que só... Tipo, esses caras aí, mano, que vocês estão idolatrando aí, achando que os caras eram o Hércules. Os caras estavam tudo se cagando, pegando doença venérea, tá ligado? É bom saber isso. Curioso pra como seria mais... Porra, claro que era, porra. Grécia era cheia de escravos de vários lugares. E era, porra. Cara, na Grécia, mano, a Grécia, a galera fica... Eu tava vendo os caras, porque Esparta, os homens de Esparta, como que é? Esqueci o nome, como os caras falam, como que é? O exemplo de masculinidade, os caras tudo se pegavam, mano. Os caras se pegavam e tinha uma parada, eu acho que tanto na Grécia, eu posso estar errado e tá misturando, mas pelo que eu tô ligado, tanto na Grécia, história tanto na Grécia quanto na Roma Antiga, mano, tinha os caras lá, os poderosos, que tinha o menorzinho deles ali, o mancebinho, que davam encarcada neles e vice-versa. Inclusive, se eu não me engano, o termo pederastia vem disso. Então... se eu não estou enganado, posso estar falando merda, mas como eu falei antes que eu posso estar enganado, eu posso estar falando merda, mas pode ser isso aí. Ou pode não ser, muito pelo contrário. Contada pra você lá na época original da história, se liga aqui no trechinho original em grego arcaico com uma excelente pronúncia e... Pô, mano, é igual quando os caras ficam numa de... ah, porque os vikings, né, Sintra? Odisseia é sobre piratas de gregos. É sobre piratas, gente. Os caras tudo safado, mano. Tipo, quando os caras ficam, tipo, em detrimento da nossa cultura e da nossa história, que fica endeusando viking. Cara, viking era nada mais do que um cangaceiro louro, tá ligado? Era até pior, mano, porque os caras faziam coisa bem pior do que no cangaço. No cangaço, esse pai ainda tinha um pouquinho de ética. Com o provável ritmo. Aí vai vir aí vão fazer um corte dessa porra. Aí vai vir um Ragnaldo lá do interior do Chique Bahia. E vai vir, não, você não sabe o que você está falando, os meus antepassados vikings. Pô, Ragnaldo, sossega o faixa aí, cara. Pô, mano, eu vou te falar, mano, eu não tenho essa pira em coisa medieval, assim, tipo, Grécia Antiga não é bem medieval, mas os caras englobam essas paradas. Eu não tenho essa pira, e os caras, tipo, ficar, tipo, feira medieval, os caras tudo fantasiado de visigodo, tá ligado? De Senhor dos Anéis.
Eu não tenho essa pira, não. Essa estética não me... Porque, assim, eu gosto dos filmes e tal, mas achar isso uma estética pica eu nunca achei. Sempre achei uma bobeira do caralho. Tem gente, cara, eu já vi uma vez um curso dessas danças, tá ligado? Os caras fazendo... pô, qual é, irmão? Porra. Acho que tá uma mandacarupa. Outra coisa muito mencionada desde o começo Tu é do desses? filme, Tu que curte esses bagulho medieval? Deve curtir, né? Que tu curte os bagulho de história aí, da destilação. Tu já deve ter entrado nessa brincadeira aí. um dos elementos centrais dele é a tal lei de Zeus, sobre acolher e prover a desconhecidos. Isso é a simplificação de um conceito grego real, a xênia. A xênia é a versão grega, mas quase todos os povos da antiguidade tinham algum conceito parecido. Como o mundo era bem menos tecnológico, viajantes precisavam parar em locais para comer e descansar, e era costumeiro e esperado que você acolhesse as pessoas na sua casa. Odisseia de Romero Brito. Geralmente o que você recebia em troca eram informações sobre o mundo, já que não existia sistemas de comunicação para você ficar sabendo o que estava acontecendo por aí. Além, claro, da certeza que você será... Cara, isso é um bagulho doido. Cara, ele tava falando disso aí, de bagulho, não existia sistema de comunicação. Eu tava conversando com alguém, um tempo atrás desse, sobre essa questão de como hoje em dia é muito mais fácil a comunicação, assim, tipo, por óbvio, né? Mas eu lembro das primeiras vezes que eu marquei, assim, de encontrar. Quando eu comecei a sair e tal, assim, tipo... Era tudo assim, vou estar lá a tal hora, tá ligado? Aí tu ia, a pessoa não tava lá. Aí tu não tinha como avisar, aí a pessoa depois falava que foi e tu também não tava. Mano. Antigamente era bizarro. Imagina essa época aí, que era tudo por pergaminho, pombo correio, sei lá o que era o bagulho, mano. Pela pessoa que você acolheu quando você for para onde ele vive. E aí essa hospitalidade não era lei literalmente, mas era entendido como uma obrigação moral. Vídeo malhando, mas a galera se cara. Os caras, pô, é igual, pô, a galera tava meio que pirada com essa parada aí de, como que é, de fidelidade, não sei o quê, porque eles acham que essas porra aconteceu do jeito que... Cara, hoje a gente consegue perceber com a coisa do telefone sem fio, essa antiguidade aí que a galera bota como se fosse um bagulho super... Provavelmente era muito menos glamouroso do que a galera coloca, tá ligado? Era só um doidão lá, tipo, vivendo no meio do mato lá, da relva grega, vivendo até os 35 anos, morrendo de caganeira, tá ligado? Existia, para incentivar isso também, a crença geral de que os deuses andavam entre os homens disfarçados. E se você os tratasse mal, poderia receber a fúria do deus por isso. E se o tratasse bem, receber favores e ajuda. Ih, mano, tá vendo aí o vendaval? Já... Tony Tornado se formando? Caralho, fudeu, hein? Porra. Vou do deus também. A regra geral era, os anfitriões deveriam ser hospitaleiros e fornecer um banho, comida, bebida, presentes e escoltar o forasteiro em segurança para o seu próximo destino. Também era rude fazer perguntas para quem você estava recebendo antes de que ele terminasse a refeição que você forneceu. E os viajantes que eram acolhidos deveriam ser educados e corteses com os anfitriões, sem ser nenhum peso e nenhuma ameaça a eles. O viajante precisava fornecer histórias e notícias. Era pra ser assim até hoje, né? Do mundo e recepcionar os seus anfitriões da mesma maneira quando eles forem na sua região. A Guerra de Troia, no ciclo épico, teria começado exatamente pela violação da Xênia, quando Paris abduziu a Helena, que era a esposa do seu anfitrião em Esparta, o rei Menelau. Na Odisseia, tanto a Circe como Calipso demonstram um efeito contrário do que acontece com os Calipso eu conheço. pretendentes da Penélope em Ítaca. Enquanto eles, como hóspedes, excedem a hospitalidade prevista na Xênia, as mulheres que aprisionam o Odisseu oferecem hospitalidade em excesso de forma indesejada ou não consentida por ele. E no filme do Nolan, isso tá como representação da destruição do tecido... no filme antigo já tem meio que isso, né? Naquele... 90 e tanto, né? É com aquele Armand Sanji, aquele ator. Eu gosto desse filme, eu acho maneiro pra caralho. Acho maneiro. Social maior da Grécia, que teria acontecido historicamente com a formação das alianças dos povos do mar e que, dentre outros fatores, teria levado ao colapso daquela civilização. E ainda falando em Xênia, pra quem não percebeu, o mendigo que chega em Ítaca no começo do filme e é acolhido pelo Telêmaco não só representa isso, como Já vi que esse filme é cheio de spoiler, né? Eu não vi o filme, então, mas assim... Se você não liga muito pra spoiler, Brad,
Eu não. Eu como não tô tanto na pilha assim, eu vou só seguir. Era Athena disfarçada. Isso é implícito no filme, mas explícito no texto original, que serve não só para demonstrar as razões da ajuda de Athena durante todo o épico, tanto ao Odisseu como ao Telêmaco, como também para ecoar o que viria a acontecer depois. Sobre orientação e poderes de Athena, o próprio Odisseu ia vir para Ítaca disfarçado como um mendigo e destratar e libertar posteriormente a sua fúria nos pretendentes. E aí, falando agora de um detalhe de produção. O Argos e os seus irmãos descartados brutalmente pelo Emeu são podengos portugueses, um cachorro histórico do Mediterrâneo e uma das raças mais antigas do mundo. Pelo que tudo indica, os podengos de hoje têm as mesmas características desde o ano 1000 a.C. e foram difundidos pelo Mediterrâneo pelos fenícios, que provavelmente os criaram a partir do Tezen do Antigo Egito. E a escolha não só faz sentido para demonstrar algo parecido com cachorros do Mediterrâneo na Antiguidade, mas também pelas características gerais da espécie e do Argos. Os podengos são inteligentes, extremamente afetuosos com os seus donos e cuidadosos com crianças e familiares. Deixa eu ver o que o Cinta tá falando. Vou assistir Homem-Aranha assim que der. Esse não faço questão de ver. Preciso ir buscar pão. Logo volto. Pô, traz um pão pra gente aí. Eu tô cheio de fome, eu sinto. Pô, cara, eu também não... Cara, eu... Pra falar a verdade, assim, eu não tenho pirado com cinema, não, cara. De ir no cinema, assim, tipo... Eu até pirei em ver o filme do Michael Jackson e tal, mas depois passou à vontade. O Homem-Aranha... Sabe qual é o problema? Eu não vi... Eu vi pedaços dos filmes do Homem-Aranha desses com Tom Holland. Eu nunca vi nenhum filme inteiro. Então, assim, pra eu ver esse, eu acho que eu ia querer ver os outros primeiro, sei lá. Porém arisco com estranhos e sempre muito vigilantes do seu território, sendo considerados excelentes cães de guarda, mas não muito agressivos como as demais raças de cão de guarda. Isso não é literalmente a personalidade perfeita pro Argos? Ainda em Ítaca, a gente tem um detalhe bem cuidadoso também. O trono da Penélope, que é claramente inspirado em tronos minoicos, que era essa civilização grega da Idade do Bronze, que habitava as ilhas da Grécia. Por mais que a Ítaca, de fato, seja micênica, mas beleza. Seguindo no filme, a gente tem a volta das nações gregas após o saque de Troia, que não é parte da Odisseia, mas sim de um texto perdido chamado Saque de Troia, onde depois sabemos que tanto Menelau como Agamenon chegaram em casa muito antes do Odisseu. E isso é também um outro livro perdido do chamado ciclo épico, que é o conjunto de mitos sobre a Guerra de Troia e compõe meio que um cânone dos eventos. O Nostoi, ou Os Retornos, que mostra a volta de vários heróis gregos para casa e as suas próprias aventuras, acabando exatamente com a volta de Menelau e Agamenon. Então essa ideia de retorno após Troia não surge com o Odisseu, mas vem de uma tradição narrativa que desemboca em um texto focado exclusivamente no Odisseu e a sua própria Nostos, que é o nome dessa temática do retorno de um herói grego para casa pelo mar. Essa volta, por conta de todos os perigos, era um dos maiores atos. E essa questão aí da Odisseia, eu acho que foi, talvez tenha sido o primeiro, ou um dos primeiros exemplos daquela narrativa que a gente chama de a saga do herói, né? E depois, muitas coisas parecidas foram sido chamadas de Odisseia, por remeterem essa questão do Odisseu aí da obra de Romero Brito. De heroísmo que podiam ser feitos e por isso era tão valorizado. Além disso, Nostos é não só sobre o retorno físico, mas o voltar filosoficamente, o retorno e manutenção da sua identidade e do seu status. E aí, só para contar algumas coisas que aconteceram nesse livro perdido. O Menelau é pego por uma tempestade e perde boa parte das suas embarcações e vai parar no Egito e atrasa o seu retorno para casa em alguns anos. Pô, mó rolê, né? Antigamente, Brad, esse bagulho dessas viagens de barco devia ser muito tiro no escuro mesmo, né, Brad? Porque as formas de navegação eram muito primitivas. Então, assim, tu podia querer ir ali na Itaguaí e parar lá no Havaí. Caralho. E pra voltar depois era uma merda. Eu tava vendo aquele filme que conta, acho que é eu esqueci o nome, mas ele conta a história de Moby Dick, é um dos mais recentes. A história do Moby Dick com o maluco que fez o Thor, né? O Chris Hemsworth. E nesse filme eles mostram que, pô, os caras saíam pra caçar baleia e tal. Só que é tipo assim, o maluco ficava anos fora de casa, tá ligado? Ó, mulher, vou lá caçar,
Vou lá pra puta que pariu, mas, pô, só volto no final do ano, tá ligado? E, porra, mano, era muito doideira isso, cara. Tá doido. Imagina, cara. Tu volta, teu filho já tá barbado já. Sendo o último do mito a chegar. E o Agamenon é o penúltimo, esperando pra sair pra agradar os deuses. E antes de ir, porém, ele recebe a visita do fantasma do Aquiles, que conta pra ele o seu destino. E aí no caminho, Zeus envia uma enorme tempestade contra ele e o faz perder boa parte dos seus acompanhantes. E chegando em casa, é morto pela sua esposa, Clitemnestra, e o seu primo, que estava tendo um caso com a sua esposa, o Egisto. E aí, por fim, a morte dele é vingada pelo seu filho, o Oreste, que mata os dois. Basicamente, fazendo um eco pro próximo épico, a Odisseia, que é a história do retorno do último herói de Troia que ainda não chegou em casa e a questão do seu filho e as possíveis... Então é meio que um... eu não sabia dessa informação, que é toda uma saga de outras histórias, né? Por isso que tem a parada aqui, é tudo junto, né? E a Odisseia meio que tem as outras histórias meio que juntas, né? No filme, né? Pretendentes ao trono. Tanto que tem aqui, eles têm a Helena lá... e a sua mãe. E no filme, essa volta tem algo interessante. O Odisseu e a sua tripulação saqueiam algum vilarejo, provavelmente referenciando o saque aos sícones que eles fazem no texto original, só que em menor escala no filme. De maneira bem interessante, aqui começa a ideia dos povos do mar, já que o habitante da vila pergunta pro grupo do Odisseu se eles eram o povo do mar, o que eles negam, mas que, spoiler, é a grande reviravolta do filme. E esse tema do Odisseu e os seus se distanciando da Grécia e o mundo que viria aparece inclusive na cena, porque eles não entendem o idioma que o senhor fala, que é grego moderno. O Odisseu e a sua tripulação tá literalmente não entendendo mais os gregos modernos, reforçando simbolicamente o seu distanciamento e como ficaram para trás na esteira da história e da civilização. Caralho, grega. O cara ficou tanto tempo longe que a linguagem já mudou completamente. Que bizarro, né? Doideira isso. E depois disso, quando eles param na ilha do Ciclope Polifemo. É uma caverna grega real e importante, com ligações ao Homero, a Caverna de Nestor. Ela se situa a cerca de 17 quilômetros de Pilos, é associado com a passagem da Pausânia sobre o mito do rei Nestor de Pilos. O local foi pesquisado... A passagem da Pausânia, conheço. Inicialmente pelo Heinrich Schliemann, o arqueólogo que descobriu as ruínas de Troia, mas depois passou por várias outras pesquisas e escavações. E aí o local, que é a locação do filme, é utilizado por humanos desde o Neolítico, mas ganhou um uso mais significativo durante o período micênico, que é o mesmo período histórico da Guerra de Troia. A caverna também é associada com uma caverna que o Hermes teria escondido o rebanho que ele roubou do deus Apolo. E o Polifemo foi montado como um fantoche gigante dentro da caverna, junto com um rebanho de ovelhas que foram treinadas para contracenar com os atores. Caralho. Outra coisa interessante porra, é que... mano, o Nolan é muito doido nessa porra, né? Ele quase não usa... Ele usa muito efeito prático, né, cara? Porra, até as cenas que beiram o bizarro lá de A Origem lá, é tudo prático, cara. Muito doideira isso, né, cara? O Nolan, cara, eu acho que assim... Ele tem um problema nos filmes dele que eu acho tudo muito autodescritivo. Ele tem que ficar, tipo, dando muita dica pra quem tá vendo o filme. Quer dizer, é uma coisa dele, na maioria dos filmes, tá ligado? E acaba sendo meio chato às vezes. Mas o bagulho que eu acho muito foda é que ele tem muito capricho com a estética da parada nesse ponto do bagulho ser plausível, assim, ao olhar, tá ligado? Isso é muito maneiro. O grito do Ciclope parece ter um grito barra barulho de elefante ou algo parecido com isso. O que é uma referência muito legal, porque muito provavelmente a imagética de um gigante de um olho só pode ser baseada na análise dos antigos de crânios de elefante, onde o olho seria o espaço real da tromba. Já na próxima aventura, o Odisseu e a sua tripulação encontram e são trucidados pelos Leistrigões, esses gigantes que no filme estão com essa armadura reluzente que faz todo o sentido para a ideia do filme. Boa parte da mensagem do Nolan é sobre o colapso da Idade do Bronze, que tem relação com o fenômeno dos povos do mar, que depois eu posso fazer um vídeo inteiro explicando sobre, inclusive, qualquer coisa já comenta aí. E essa é uma mensagem que está espalhada em vários momentos do filme, em vários contextos e subtextos. E muitas das civilizações da Idade do Bronze, ao entrar em conflito... cara, essas paradas não chegam a ser tão spoiler, algumas coisas que ele tá mostrando aí, porque isso já primeiro que já tem no original, no conto original do Homero. E segundo que já foi filmado, eu acho que, se eu não me engano, tem 3 versões da Odisseia, né? Algumas mais bem antigas e a que eu conheço mais moderna, que é a com Armand Assam.
com civilizações com o domínio do ferro, é muito não bom, conseguiam competir e foram destruídas ou assimiladas. Os Lestrigões, nesse filme, são exatamente representações desses povos da Idade do Ferro e ou o domínio do ferro. E nesse sentido, trucidam o grupo da Idade do Bronze, que é a tripulação do Odisseu. Por isso também porra. eles são tão maiores e mais fortes. Interessante isso aí, cara. Isso é meio que como se fosse uma analogia pra modernidade, meio que fudendo os bagulhos que são mais arcaicos, né? É uma boa analogia. Ainda mais se você pensar as coisas que esse filme passou assim de críticas, é interessante. E aí, pra quem ficou curioso sobre como essa cena foi feita, sim, são pessoas absurdamente grandes que fazem os Lestrigões, e o Odisseu e a tripulação são mulheres muito fortes, mas pequenininhas, além de uma perspectiva forçada. Caralho, mano, na moral, caralho, que foda isso, mano. Que foda o cara fazer o bagulho ser mais realista possível nesse sentido, né? O cara arrumar uns caras grandes pra caralho e botar umas meninas pequenas mais fortes. Devem ser atletas, de repente, de ginástica, que é a galera que fica mais troncudinha assim, menor. Pô, mas aí, brother, o Nolan, ele é muito caprichoso nessas paradas, mano. Isso é muito foda. Um elemento que eu não tinha comentado até agora, mas que é interessante falar, ainda mais que eu mencionei a questão do ferro e do bronze, é a questão da trilha sonora do filme. O Ludwig Göransson, um compositor do filme, um gênio, já avisando pra quem não conhece, para criar uma trilha que conversasse com toda a odisseia do Nolan, tanto nessas discussões quanto na estética e na essência desse misto de elementos da cultura grega, mas antes de tudo, profundamente atemporal, anacrônico e de entendimento geral e não só de quem conhecia a estética grega. Para isso, uma das coisas que ele utiliza muito é o próprio bronze. Pratos de bronze, gongos, varetas e todos os tipos de vibrações sonoras batendo no bronze que você pode imaginar. E com a ajuda de especialistas e estudiosos, ele também trouxe 2 instrumentos da Grécia Antiga. A lira, mais comum e utilizada de certa forma até hoje, e o diaulo, que é essa flauta dupla utilizada na Grécia Antiga. Agora, voltando ao filme, mas já... Porra, mano, é muito... Caralho, isso é muito foda, mano. Isso é muito foda. Os caras quererem... Mesmo, cara, é doido isso, porque assim, a gente não tem essas referências, tá ligado? Só que o cara tem um capricho de nos dar essas referências pra essa parada fixar na nossa cabeça que aquele ali é o som da parada, tipo, é o som que vai remeter a esse momento, mesmo a gente nunca tendo estado lá. Isso é muito maneiro, mano. Isso é um capricho fudido. Falando um pouquinho, tem um detalhe muito sutil quando a Calypso decide deixar o Odisseu ir embora da sua ilha. No original, Calypso prende Odisseu à força literalmente, a ponto que ele passava o dia à beira da praia chorando com saudade da sua esposa e filho, e a noite com a Calypso contra a sua vontade. E isso chega ao ponto máximo que Atena, a deusa que o acompanha e protege, pede a Zeus para que ele ordene a Calypso para que ela liberte o Odisseu. E, obedecendo o pedido da filha, o Zeus manda o Hermes como mensageiro das suas ordens para Calypso, dizendo que Hermes e Renato. Não era o destino do Odisseu ficar pra sempre com ela. E no filme, quando ela toma a decisão de libertar ele, não só acontece um trovão, como um breve vento, só pra logo antes dela tomar a decisão. E o Matt Damon em vários filmes que ele tá tentando chegar em casa, né? Esse vento seria o Hermes passando com a sua mensagem. Hermes é o mensageiro dos deuses e protetor dos mensageiros humanos, dos viajantes, dos ladrões, comerciantes e oradores. Ele pode se mover livremente e muito... O Hermes do desenho do Hércules é pica, né? É muito foda. Rápido, Era muito foda. Entre os mundos com as suas sandálias aladas. Especificamente, a velocidade com qual ele podia viajar com as suas sandálias é na velocidade do vento. E pra fechar, uma referência muito interessante tem a ver com o final do filme, quando Odisseu parte com seu barco rumo ao oeste. Essa ida dele não é à toa e faz referência a várias coisas diferentes, na verdade. A primeira, cumprir a profecia... Ó, galera, aqui eu não tinha como avisar, porque eu também não sabia, mas quando a gente lançar o episódio inteiro e os cortes, a gente vai avisar que tem uns spoilerzinhos. Pra quem não viu e quem se importa com isso. Eu não sou muito fã de spoiler não, mas como eu não tenho essa pira toda nesse filme, e eu já conheço a história um pouco, eu tô meio cagando, mas fica a dica aí. Do Tiresias, para acalmar os deuses finalmente, o que o Odisseu faz na primeira parte da Telegonia. Já a segunda e a terceira tem a ver com mitos de fundações. Segundo as lendas, o Odisseu, chamado por eles de Ulisses, teria ido e fundado diversas cidades... Ulisses também vai falar sobre isso, né? É Odisseu, mas também é Ulisses, né?
na Península Itálica, ajudando na construção do próprio Império Romano, que fica a oeste da Grécia. Segundo Plutarco, que é provavelmente a versão que o Nolan mais se inspirou para essa parte da história, os parentes dos pretendentes mortos por Odisseu teriam se reunido e julgaram que ele deveria ser exilado, mas ressarcido anualmente pelas famílias pelos prejuízos causados pelos pretendentes. E nisso, Odisseu teria transferido seu poder para o Telêmaco, que se tornou o rei de Tá vendo? Não recorreu ao STF, deu esse mole. Ítaca, e ele se exilou na Itália. E, em uma outra lenda popular, o Odisseu teria sido o fundador de Lisboa, lá em Portugal. O link seria por conta do nome dado pelo Império Romano para a cidade, Ulicipo. E por conta desse nome, a cidade teria sido fundada por Ulisses, que é como eles chamam o Odisseu. Essa é uma história... Eu não sabia disso, não. Mas é doideira, porque as cidades mais antigas da Europa, elas têm todas uma certa ligação, né? Se tu pega desde a Turquia, que ainda é parte do Oriente Médio, que era o antigo a Capadócia, né? O antigo Império Turco-Otomano, até a Rússia, até os nórdicos, tudo tá ligado, mano. É muito foda isso. Nesse sentido é legal, é rico. Finalmente contada já na época de Roma, mas que se consagrou na cultura popular através das Lusíadas do Camões. Mas enfim, sabia de tudo isso? Que outras coisas ficaram faltando que eu não comentei aqui? Aproveita e já comenta aí. E claro, você gosta de conteúdo que a gente... cara, eu achei interessante. Tipo... Faz por aqui, aproveita e já apoia a gente lá no Apoia-se. O link tá aqui na descrição e vai ser muito importante. Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos com acesso antecipado e sem anúncios, e participar também do nosso Clube do Livro, que começou agora e é exatamente sobre a Odisseia. Dito isso, vejo vocês no próximo vídeo. Porra, mano, valeu. Maneiro. Conteúdo, porra, mano, é muito foda você ter toda essa amálgama de conhecimento, né, cara? Eu invejo muito essa galera de ter esse afinco, assim, de estudar tanto a ponto de ter esses insights e de conseguir fazer essas ligações com todas as artes, assim, livro, filme, música. Pô, tu vê que, tipo, nesse corte só, o cara falou disso tudo, né? E o cara mostrou... Eu acho isso muito rico, assim. Eu acho que todo artista... claro que em certo nível você não consegue ser tão abrangente. Nem sempre. Mas eu acho que todo artista tem que meio que buscar referências em coisas diferentes. Tanto em... Se você é músico, lê bastante, veja assim... Cara, eu sempre dou exemplo de para mim, um dos melhores compositores das coisas que eu escuto, assim, tipo, um dos caras que eu mais admiro pela lírica é o Black Alien, cara. Eu descobri coisas... desde música até cinema, livro, tudo, eu descobri coisas com referências de músicas do Black Alien, tá ligado? Desde quando ele fala Zungo Zungo Zey, Pink Flow, Mary Rony Abacate, que Zungo Zungo Zey é uma referência a um ska antigo, a um raga antigo, tá ligado? Que é do Afroman, não é Afroman não, é tipo Afroman ou do Garagahat lá. Desde, tipo, uma capa do Babylon by Goose Volume 2, que tem referência daquele filme, acho que é o Sétimo Selo, né? E também tem referência a algum outro filme que eu acho que é o Selvagem da Motocicleta, que é Humble Fish, né, em inglês. E eu fui descobrindo coisas com essas referências. E eu acho isso muito rico, cara. Eu gosto muito, por isso que de vez em quando... eu jogo coisa assim de história, porque é uma parada que como artista me dá uma pira, tá ligado? Legal, vídeo bom, esse cara é sensacional. Eu tenho muita inveja dele, de ser tão inteligente, mas um dia eu vou chegar lá. Valeu, gente, tamo junto. Lembrando, se você não segue a gente, segue lá, Órfãos da Silbene. A gente tá no Instagram, tem no Facebook também, se você ainda tem Facebook. A gente tá por lá também, o que tem no Instagram tem no Facebook. Aqui, se você não segue, balanga o sininho lá, se inscreve no nosso canal. A gente tem um Live Pix, se quiser dar uma merrequinha pra gente também. Tamo junto, valeu? Beijo pra vocês. Ó, Sintra, agora que tu voltou, eu tô... eu tô indo. Valeu, Sintra, tamo junto. Foi embora só pra não ver eu falando abobrinha, né? Tô sabendo. Trouxe pão aí pra gente? É isso aí, valeu, galera. Tamo junto. Agora deve ser o feio, né? Mas tamo aí. Valeu, um beijo, um abraço pra vocês. Vou meter
Vou cascar fora logo, que parece que tá vindo a ventania aí. E eu não quero puxar as barbas de Deus. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Fiquem com o Mandacaru aí mais um pouquinho.